Dinheiro é tudo. Isso mesmo. Dinheiro é tudo. Menos dinheiro. Talvez você tenha ouvido falar de diversos textos bíblicos falando sobre o dinheiro não é bom, o dinheiro não é santo, ou temos que ter cuidado para não amar o dinheiro. E algumas pessoas eles pegam justamente versículos bíblicos fora de contexto para dar uma explicação lógica para a sua incapacidade de liderar suas finanças, sua incapacidade de gerar riqueza, sua incapacidade de trabalhar, fazer o que é certo e administrar com mordomia aquilo que Deus coloca em suas mãos. Então, o nosso bate-papo de hoje é: riqueza de Deus? É uma pergunta bastante comum. É pecado ir buscar riqueza? É pecado buscar você prosperar 2, 10 vezes mais do que as pessoas prosperam? De acumular riquezas? Será que isso é pecado? Será que isso é de Deus? Será que os ricos são menos santos do que os pobres? Será que os pobres são mais santos do que os ricos? Ou será que toda bênção é riqueza? Será que quem não tem riqueza não é abençoado? Bem, eu vou te trazer alguns textos bíblicos para embasar aquilo que eu estou te dizendo e também aquilo que eu acredito, que eu penso, que eu defendo sobre riqueza, sobre dinheiro. Eu sou empresário e lido com pessoas que têm muito dinheiro todos os dias e eu consigo ver pessoas que são pobres, financeiramente falando, e ainda assim elas são orgulhosas, ainda assim são avarentas, ainda assim elas querem pisar em alguém. Como também conheço pobres, são pessoas pobres financeiramente, mas que são abundantes na arte de ajudar, de doar, de ser educado, de gostar de pessoas. O mesmo se aplica às pessoas também que financeiramente são ricas. Então as pessoas primeiro elas pegam textos isolados ali para explicar essa incapacidade. E isso vai se passando de geração a geração. E o povo de Deus muitas vezes é escravizado por não ter dinheiro. É escravizado por não conseguir fazer com que o reino de Deus ele possa ser expandido através da administração e da mordomia das nossas riquezas. Então eu quero trazer para você alguns textos que as pessoas às vezes se confundem. Ah, Wedney, é mais fácil, ninguém pode servir a dois senhores, porque senão um ele vai se dedicar e vai acabar servindo mais a Mamon. As pessoas trazem o texto de Mateus 6,24, que está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Isso é um recorte da Bíblia. E de fato, as pessoas não podem amar dois senhores. Só existe um Senhor, que é Deus. Deus é o Senhor. O dinheiro, ele é servo. E aqui a Bíblia nos traz essa clareza de que nós não devemos servir a dois senhores, ou seja, o nosso Senhor é Deus. Mas eu quero fazer uma reflexão com você. Se você é pai ou mãe, ou se você entende que um pai ou uma mãe gosta de dar as coisas de qualidade para os seus filhos. Às vezes eu vejo um pai que quer fazer uma surpresa para o teu filho, quer comprar um presente para o teu filho, e ele quer de todo o coração, mas não tem dinheiro. Aí sabe o que ele fala para o filho? Ele fala assim: filho, eu não vou te dar, porque o papai não tem dinheiro. E aí eu começo a pensar o seguinte: será que Deus também não teria a intenção de ajudar esse pai a dar um presente para o filho? Será que isso não seria algo que o Deus poderia revelar a sua graça na vida daquele pai? Só que o pai, muitas vezes, ele ora, ele vai para a igreja, ele fala que Deus pode todas as coisas. Que Deus é o dono da prata e do ouro. Só que depois ele diz para o filho que não vai comprar, porque o dinheiro disse a ele que ele não pode comprar. Quantas vezes não ter dinheiro já é servir a dois senhores? Onde um senhor me diz que eu posso e o outro senhor me diz que eu não posso. Quantas vezes você não enriquecer é servir a dois senhores? Porque uma vez que eu tenho dinheiro, eu também tenho capacidade de decisão. Mas quando eu não tenho dinheiro, que decisão eu tenho? Então as pessoas pegam esse recorte da Bíblia para poder atestar sua incapacidade. Ou para poder dar uma base bíblica para aquilo que não é de verdade a intenção de Deus. Aí as pessoas pegam também Lucas capítulo 18, do versículo 23 ao 25, e trazem o jovem rico. Como se o jovem rico, o pecado do jovem rico fosse ser rico. Mas na verdade, não, porque o Jesus disse ao jovem rico que é mais fácil, disse aos discípulos que é mais fácil entrar é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Primeiro eu quero trazer uma coisa para você. Ainda que Jesus pintasse essa dificuldade ela não exclui o rico do reino dos céus. Porque se ele diz
que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, ele está me dizendo de que é possível. Não é possível quando esse rico ele se apega às riquezas terrenas. Não é possível quando esse rico coloca mamon, o demônio ligado ao dinheiro, quando ele coloca mamon no lugar de Deus. Aí ele não vai entrar. E quando ele fala sobre o camelo passar pelo buraco da agulha, é uma passagem que se tem nos muros, onde para o camelo passar ele tinha que tirar as indumentárias que ele tinha, tirar a selaria que ele tinha, e o camelo conseguia passar de joelhos quando os portões maiores eram fechados nas cidades. Ou seja, é uma metáfora que ele trouxe da dificuldade, porque era muito mais fácil passar por um portão grande do que passar por aquele portão menor. Mas, inclusive, nessa metáfora, algo importante você pode levar em conta. O camelo só conseguia passar por essa frecha ali dentro do portão de joelhos. Com isso, eu posso deduzir, baseado na Bíblia, sem forçar a barra, de que eu posso entrar no reino dos céus sendo rico, desde que eu me mantenha de joelhos. Então as pessoas pegam esses recortes e elas tentam nos trazer como se o rico não fosse entrar no reino dos céus. Só que me explica então agora. Vamos lá. Os ricos são menos santos. Os ricos não podem entrar no reino dos céus. Então me explica como é que o Deus da abundância, o Deus que tudo pode, o Deus que é dono da prata e do ouro, e ele evidencia isso quanto que ele é dono da prata e do ouro, o Deus que coloca, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, o Deus que coloca ruas de ouro. Então está escrito assim: as ruas da cidade eram de ouro puro como vidro transparente. Olha só. Quer dizer que esse Deus, que ele é contra a riqueza, que ele é contra o ouro, que ele é contra você ter riquezas, esse Deus faz ruas de ouro e de cristal? Como assim? Não faz sentido. Essa abundância, ela mostra que Deus coloca o dinheiro no lugar que o dinheiro nunca deveria sair, que é nos nossos pés. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. As pessoas que deixam o dinheiro mandar na vida delas são as pessoas que a Bíblia traz. Tenha cuidado com esse dinheiro, tenha cuidado com a sua paixão pelas riquezas. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ser rico, que você tenha que ser pobre. Está escrito em Ageu, esse Deus dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, declara o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é dele a prata, é dele o ouro. E tudo aquilo que é de Deus é santo, desde que eu faça-o trabalhar como algo santo. Esse dinheiro, para que ele serve? O que eu faço com esse dinheiro? É muito fácil dizer que um rico não vai entrar no reino dos céus. É muito fácil dizer que quem ganha dinheiro é menos santo. Só que o meu Deus, ele é dono da prata e do ouro. Logo, toda a riqueza que eu tenho, ela é submetida a esse Deus, porque ele que é o dono. Então esses recortes bíblicos nos mostram que as pessoas estão usando ali pequenos recortes para poder atestar sua incapacidade financeira. Mas isso não é algo mais santo. O pobre não é mais santo do que o rico, tampouco o rico é menos abençoado ou mais abençoado do que o pobre. Não é essa a compreensão que ela nos traz. Na verdade, a riqueza ela aparece em vários contextos bíblicos como uma bênção divina. Porque se o dinheiro, se a prosperidade financeira, ela não é algo positivo para alguém, então me explica por que Deus, ao abençoar muitos dos encontros de Deus, além de ele trazer misericórdia, graça, saúde, Deus também trazia bênçãos financeiras. Se isso fosse algo contrário àquilo que Deus nos propõe, àquilo que Deus nos tem para nós, por que ele, quase toda vez que ele encontrava com alguém, tinha uma bênção financeira envolvida? Muitas vezes de prosperidade financeira. É só a gente olhar para o que ele fez na vida de Abraão. E está escrito que em Gênesis, capítulo 13, que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Ou seja, a bênção do Senhor estava sobre Abraão, essa bênção que estava sobre Abraão tinha riquezas. Então logo eu vejo que Deus não é contra a riqueza. O que cai também quando você vai para Isaac. Então ainda em Gênesis capítulo 26, ficou rico e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Ou seja, mais uma vez a Bíblia mostrando que o Senhor tinha a mão sobre a vida de Isaac. E a mão do Senhor sobre a vida de Isaac o prosperou.
E ele não foi só rico. Talvez você diga assim, o rico não vai entrar no reino dos céus. Imagina o riquíssimo. O Senhor o tornou riquíssimo. E aí você vai olhando, Salomão é um excelente exemplo. Salomão não pediu riqueza, Salomão pediu sabedoria, entendimento. E aí o Senhor, com toda a sua abundância, o Senhor que é dono da prata, do ouro, o Senhor que tudo pode, o Senhor, além de sabedoria, ele dá a Salomão também o quê? Riquezas. Então tá lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 13, Deus dá sabedoria, mas também o quê? Riquezas. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama. Como assim? Então, essa relação de riqueza com santidade, ela sempre existiu. Só que a santidade em si, ela não depende da riqueza. É isso que as pessoas confundem. Que existe relação, mas não existe codependência. Tem pessoas que não vão ganhar tanto dinheiro e ainda assim são pessoas prósperas, porque elas têm o suficiente para cumprir um chamado, para cumprir um propósito. Mas não descredencia quem tem dinheiro. Porque você há de convir que Salomão teve encontro com Deus. E esse encontro com Deus o fez prosperar. E ele é conhecido até hoje como um dos homens mais ricos que já existiu. E os homens mais sábios que já existiu. Você vai para Jó. Em Jó capítulo 42, versículo 12, tem assim: o Senhor o abençoou mais ainda do que no início. Ou seja, o Senhor trouxe para Jó em dobro. Se riqueza fosse algo que afastasse Jó do Senhor, ele jamais daria o dobro de riqueza, o dobro de bens, o dobro de gado, o dobro de tudo. Ou seja, nós vemos a bênção do Senhor na vida de vários homens. Nós vemos a bênção do Senhor na vida de Davi, em 2 Samuel capítulo 5. Deus me fez prosperar em tudo que coloquei as mãos. Olha só, Davi atribui a Deus a sua prosperidade financeira, a sua prosperidade de avanço, de crescimento. Ou seja, como assim? Os grandes homens de Deus, eles tiveram uma bênção financeira e parece que as pessoas hoje tentam fazer recortes como se ter dinheiro fosse algo maligno. Ter dinheiro fosse algo que não correspondesse àquilo que Deus tem para nós. Na verdade, Deus nos prospera de acordo com o propósito que Ele tem para nós. Algumas pessoas, para cumprir um propósito, precisarão de quantias financeiras maiores. Algumas pessoas precisarão de investimentos maiores. Outras pessoas cumprirão o propósito que Deus chamou sem precisar de grandes quantias financeiras. É muito fácil quando a gente compara, por exemplo, Salomão com Paulo. Paulo não foi alguém reconhecido pelos seus dotes financeiros, reconhecido pelo seu alcance financeiro. Por isso que eu não posso dizer que quem não tem dinheiro é alguém que não foi abençoado. Porque Paulo foi abençoado. Paulo era um homem digno de relacionamento com o Senhor. Só que para o que Paulo foi chamado, para o que Paulo precisava desenvolver, não era necessária a mesma quantia financeira que Salomão, o rei que ficou responsável em reconstruir o templo. Ou seja, são quantias de financeiras diferentes, porque são propósitos também diferentes. Uma coisa eu posso te dizer, independente de quanto você tem na mão hoje, é importante que você tenha um espírito e um coração de mordomia, que você administre aquilo que você coloca nas suas mãos. E quanto melhor você administre, mais o Senhor te dá recursos. Porque quando nós vemos a parábola dos talentos, nós vemos que o Senhor, Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Então, conforme a sua capacidade, você recebe mais dinheiro ou menos dinheiro para administrar. Ou seja, o dinheiro, ele vai servir para as coisas que ele foi designado. Sabe? Até o próprio Jesus, as pessoas pintam Jesus como se fosse alguém extremamente pobre, sem dinheiro, sem recurso. Mas o ministério de Jesus tinha dinheiro. Mas como assim o ministério de Jesus tinha dinheiro? Claro, qualquer instituição que tem tesouraria, ele lida com dinheiro. Então o próprio Judas Iscariotes tinha a função de tesoureiro dentro do ministério de Jesus. E você pode me dizer, mas Jesus não trabalhava, não empreendia para ter esse dinheiro. Mas a Bíblia nos traz que o ministério de Jesus era sustentado por mulheres de bens, mulheres de posse, mulheres que empreendiam de alguma forma e mantinham o ministério de Jesus. Então, algumas mulheres como Maria Madalena, por exemplo, ajudavam a manter esse ministério. Jesus foi sustentado por essas empreendedoras. E se não tivesse dinheiro, não tinha por que ter esse tesoureiro. Você vai ter ali em Mateus 12, 17 e 27, na hora que ele manda Pedro pegar na boca do peixe ali a moeda para pagar os impostos a César.
Isso é bem emblemático em relação a dinheiro. Por quê? Porque na hora que Pedro pega essa moeda, Jesus pergunta para ele qual que é a cara, qual que é o rosto que está nessa moeda. De quem é esse brasão? Qual é a identidade que está nessa moeda? E é de César. E aí daí vem, dai a César o que é de César. Ou seja, eu comecei o vídeo dizendo que tudo é dinheiro. Tem coisa que dinheiro compra. Mas tem coisa que dinheiro não compra. Nesse caso, o dinheiro compra o imposto. Paga o imposto. Não se pagava o imposto com santidade, se pagava o imposto com dinheiro. Então dá a César o que é de César. Coloca o dinheiro para trabalhar para aquilo que o dinheiro foi feito para trabalhar. Mas o reino do Senhor, ele é um reino superior. A honra do Senhor é uma honra superior. Então isso não desqualifica o lugar do dinheiro. Pelo contrário, isso coloca o dinheiro no lugar que ele nunca deveria sair. E um chamamento que a Bíblia nos traz é sobre a religião. E a Bíblia nos traz qual que é a verdadeira religião. Então está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada está em cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Olha que interessante. Se eu preciso cuidar dos órfãos e das viúvas, como é que eu faço isso sem dinheiro? Se Jesus não fosse a favor de dinheiro, se Deus não fosse a favor de dinheiro, como é que ele me dá uma missão que eu vou precisar cuidar, inclusive financeiramente, dos órfãos e das viúvas? Emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Quantos desses não tinham como se manter? E quem é que mantém quem não tem? Quem tem. Quem prospera, quem ganha dinheiro. Então, na verdade, o grande vilão que a Bíblia nos traz clareza, que nós temos que ter esse cuidado, não é exatamente o dinheiro. É o amor que as pessoas têm ao dinheiro. É o apego que as pessoas têm ao dinheiro. Porque dinheiro, ele é um excelente potencializador de coisas boas ou de coisas ruins. O dinheiro é excelente para poder mascarar problemas. Ele é excelente para revelar caráter. Então o dinheiro, na verdade, ele é uma energia. Por isso que eu começo o vídeo te dizendo, dinheiro é tudo. Menos dinheiro. Dinheiro é emocional. Dinheiro é tudo. Menos dinheiro. Dinheiro é emocional. Dinheiro é espiritual. Dinheiro é físico. Dinheiro é várias coisas. Ele é tudo. Menos dinheiro. Menos o dinheiro que as pessoas pintam. Dinheiro não vai te trazer salvação. Nem também não ter dinheiro vai te dizer que você não foi abençoado. Existem pessoas com dinheiro e sem dinheiro. Ambas abençoadas ou não. E isso não tem a ver com dinheiro. Então nós precisamos ter cuidado, na verdade, com o dinheiro virar nosso Senhor. Como está escrito na palavra em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor, é o apego, é a idolatria ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Assim como a idolatria a diversos outros problemas, outras coisas, outras pessoas, a idolatria é o problema. Então o amor ao dinheiro, colocar o dinheiro no lugar de Jesus, esse é o grande problema. Mas se seu dinheiro ele é consagrado, é um dinheiro santo, esse dinheiro serve para a construção e expansão do reino. O reino de Deus precisa de pessoas que sejam mantenedores. E eu me coloco à disposição desse reino. Eu me coloco à disposição com meu dinheiro, minhas finanças, minhas empresas, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Na verdade, eu estou aqui de passagem para administrar cada quantia de dinheiro que o Senhor colocou na minha mão. E com isso, poder ajudar o órfão, a viúva e a expansão do reino de Deus. Se esse vídeo chegou até você e te tocou de alguma forma, e você inclusive quer saber mais sobre dinheiro, quer saber mais sobre Bíblia, quer entender mais sobre o mundo empreendedor, sendo cristão, eu estou aqui para te ajudar. Sabe por quê? Porque hoje eu estou como franqueado, diretor de uma unidade, Febracis. A Febracis é a maior escola de negócios da América Latina. E nós somos uma empresa com valores judaico-cristãos. Então, eu lido todos os dias com dinheiro e eu lido também com a minha cristianidade. Eu lido todos os dias com a minha santidade, com a minha salvação, com o meu Deus, com o meu Jesus. Eu administro meu dinheiro sem perder a minha alma. Eu administro meu dinheiro para aquilo que ele foi criado para ser. Uma moeda de troca e não uma moeda de salvação. Então, eu te convido a enviar esse vídeo para alguém também que possa debater esse tema e talvez alguém que precise receber esse vídeo. Vamos criar uma geração que empreende, que enriquece e que expande o reino. Eu conto com você. Grande abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo.